Boa noite a todos. Vamos dar início à palestra Ciência de Dados aplicada ao Marketing Digital, que será proferida pelo Ricardo Limonde. Agradecemos ao palestrante e a todos que se inscreveram. Informamos que a partir de agora a atividade está sendo gravada. A gravação será disponibilizada no YouTube do Departamento de Administração. Pedimos aos participantes que desliguem seus microfones e suas câmeras. Além disso, pedimos que as perguntas sejam enviadas pelo chat. Participem da nossa campanha de solidariedade. Nessa edição, a instituição beneficiada será a Ampare e a gente está aceitando doações de cestas básicas, alimentos não perecíveis e fraldas geriátricas M e G. Ficaremos muito gratos se puderem nos auxiliar nessa campanha. E agora eu vou passar a palavra para o palestrante Ricardo. Bem, Clara, obrigado pela apresentação. Muito boa noite a todos e a todas. Agradecer, então, ao convite do departamento, à professora Patrícia também, né, que fez o primeiro contato comigo. Espero que a gente possa bater um papo legal aqui nessa próxima hora, de poder conversar um pouquinho sobre um dos universos que mais tem crescido e, obviamente, nesse caso aqui, com um enfoque bem específico, que é a área de marketing, tá? Antes de efetivamente iniciar, tem 41 pessoas. Se vocês puderem só colocar, por gentileza, aqui no chat, se vocês conhecem a área de Data Science ou se trabalham numa área como essa, só para eu ter uma ideia, por favor, para guiar um pouquinho o início da minha fala. Então, só por gentileza no chat, trabalham na área, estudam a área. Opa, Thiago trabalha com análise de dados. Entenda um pouquinho o perfil de vocês. Ótimo. Thiago, sem o H, não. Antônio estuda, vaga ideia. Isso não. Conhece a área. Igor, não. Não. Ótimo. Beleza. Para a gente discutir diferentes perspectivas, tá? Como é que acabou tudo sendo organizado? Passar aqui. Primeiro, me apresentar, complementar um pouco a boa apresentação da Clara para vocês. Professor aqui na Universidade Federal de Goiás, basicamente nas disciplinas de marketing e de métodos quantitativos. Esse QR Code vai direcionar lá para o meu LinkedIn, então, portas abertas para a gente poder conversar, eu poder, de alguma forma, se vocês entenderem que eu posso contribuir, estar à disposição para a gente poder bater um papo por lá também. De maneira geral, por que eu acho esse termo de dados, vou tentar passar isso para vocês, da importância, né, dessa relevância de estudar Data Science, principalmente no momento que nós estamos agora, em que nós estamos cada vez mais tempo online, cada vez mais concentrado em plataformas online, obviamente a gente acaba passando muito mais informação. E isso, obviamente, acabou tendo uma grande mudança para as empresas, e também passa, obviamente, a ter uma interferência muito grande na forma que, enquanto nós, consumidores, nós nos relacionamos durante todo o processo de compra, tá? Basicamente, tem uma frase que eu acho legal quando se trabalha com a parte analítica, em que é que o dado tem uma ideia melhor, né? Data has a better idea. Em que é interessante pensar que muitas vezes a gente acaba achando alguma coisa, mas muitas vezes, quando eu começo de fato a ter um dado, eu começo a ter uma percepção, muitas vezes, diferente de tudo que vai acontecer. De antemão, também, compartilhar com vocês a última tela aqui dos meus slides, vai ser um outro QR Code que vai direcionar para uma página do meu grupo de pesquisa, que é o ADMKT, que é o Laboratório de Pesquisa em Marketing Data Analytics. E lá vocês vão encontrar tantos os slides, o slide que eu vou apresentar para vocês, mas também alguns links de livros que eu vou indicar também ao final, tá? Então, ao final, vocês podem acessar e fiquem à vontade para compartilhar. Então, a ideia é conversar com vocês, primeiramente aqui, falar um pouquinho sobre a era dos dados, essa mudança que eu acabei de falar um pouquinho para vocês. Acho que é interessante entender por que essa discussão em torno do marketing, em torno de machine learning, efetivamente tem todo um impacto, para ficar tudo um pouquinho mais claro, tá? O João falou que não está ouvindo, só ele? O restante está me ouvindo bem? Giovanni está ouvindo, tá? Então, beleza.
Então, falar um pouquinho sobre a era dos dados, esse contexto, um pouquinho da introdução, para vocês entenderem como que o data science, de fato, ele é estudado, como que tem sido aplicado. Nosso contexto aqui, também toda a minha formação também, desde a graduação até o doutorado, é em administração. Recentemente, agora em agosto, terminei junto com o professor Rafael Porto, que provavelmente foi ou será professor de vocês aí também. Terminei meu estágio pós-doutoral com ele, então tenho muito carinho pelo NB. Depois, efetivamente, discutir com vocês a aplicabilidade do Data Science aplicado ao marketing. Vocês entenderem depois alguns cases, algumas aplicações, para ficar um pouquinho mais claro como é que está sendo usado. Depois, algumas dicas aí de estudo para vocês poderem dar os próximos passos. Mais ou menos alguma ideia de como é que vocês podem ingressar numa área que, com toda certeza, tem uma baita diferencial de como que vocês podem se posicionar, tá? Até como o formato é um pouquinho menor, fique à vontade, durante a fala, se vocês quiserem colocar, o chat está aberto aqui na minha tela, quiser colocar alguma pergunta, caso não tenha entendido alguma coisa, fique à vontade, não precisa esperar até o final, não, a gente pode ir batendo um papo aqui, fica mais agradável a gente passar esse próximo tempo aqui, tá? Então, fiquem à vontade. Então, pessoal, sempre quando eu começo as palestras ou as conversas em que eu tenho com perspectiva de analytics, acho que essa frase aqui, ela resume bastante a era que nós estamos, né? O professor Dini, ele fala que em Deus a gente sempre acredita, mas tudo, além disso, precisa de um dado para a gente começar a discutir. E isso faz bastante sentido nesse momento que a gente começa a, digamos, ter um pouco mais de estabilidade nessa questão da pandemia, por exemplo. É interessante verificar como que as empresas estão pegando todo o aprendizado dessa mudança tecnológica, né? Muitas empresas eram 100% no ambiente físico e elas começam a migrar para o digital. E agora o digital, que obviamente acabou sendo antecipado, né, o nosso processo de ficar mais tempo no digital, as empresas começam a ficar, que é um termo que a gente usa em marketing, que é multicanal, em que eu fico no ambiente físico e digital. E o dado, com toda certeza, é uma das melhores formas para você conseguir predizer ou planejar o que vai acontecer e, obviamente, também reduzir que você tenha erros. Então, as empresas começam também a ter uma filosofia de uma empresa direcionada a dados, tá? Que é um termo que vocês podem encontrar, chamado de data-driven. Basicamente, o objetivo é a empresa vai ter de maneira organizada um sistema, vai ter de maneira organizada a exportação dos dados, vai ter de maneira organizada a forma de analisar esses dados. Por isso que as empresas, de maneira geral, começam a ter uma demanda muito grande por profissionais que entendam todas as áreas que vão tangenciar o data science. Vai ficar mais claro quando mostrar para vocês as áreas que estão mais próximas da gente, mas gostaria que vocês pensassem assim. A perspectiva de análise, ela é uma forma de você tirar um pouco essa questão do achismo, e aí fazendo um paralelo com a nossa área, né, da administração, se vocês pegarem lá da administração científica ali, vão verificar que a nossa própria profissão, ela surge a partir do momento de uma inquietude, né, de um engenheiro, do Taylor, e fala assim, olha, eu vou parar de achar as coisas, vou começar a medir quando ele faz lá estudo de tempos e movimentos, por exemplo. Então, a perspectiva hoje analítica parte um pouco sobre isso também, de eu parar de achar que estou tendo uma análise ou entendendo alguma coisa, para de fato olhar os dados, tentar entender padrão e tudo mais. E isso, obviamente, gera para todos nós uma grande demanda da melhor forma para que a gente consiga se posicionar e dar resultados mensuráveis. Tem uma célebre frase também do professor Peter Drucker, né, o pai da administração moderna, que é aquilo que eu não consigo medir, eu não consigo gerenciar. Então, vai fazer muito sentido aqui nessa linguagem. Essa tela para mostrar para vocês, talvez isso faça bastante sentido para nós que acabamos ficando muito tempo atrás do computador para trabalhar, para estudar, ou até mesmo para interagir com as pessoas por causa do cenário da pandemia. O volume de dados que estão rodando por segundo, muitas vezes, e a gente não tem ideia da quantidade. Então, só para vocês terem uma ideia, por segundo, são enviados aproximadamente mais de 2,9 milhões de e-mails. Imagina a quantidade de informações ou de arquivos de informações que estão sendo compartilhadas. Em geral, numa residência, a gente acaba usando ao longo do dia aproximadamente 375 megabytes. Isso vai fazer muito mais sentido durante a pandemia agora, em que a grande parte dos conteúdos começaram a ter a sua produção mais em vídeo, que obviamente vai consumir muito mais banda, que é uma das formas que também a própria Data Science, por meio de
do machine learning, que a gente vai discutir um pouquinho depois, tem formas, algoritmos, né, modelos em que eu consigo pegar o vídeo, eu consigo estimar e entender um pouco mais sobre isso. Para vocês terem uma ideia também, a cada minuto estão subindo em torno de 20 horas de vídeo no YouTube. Então, o cara está subindo um arquivo que, você for somar, está equivalendo ao total de 20 horas. E isso faz muito sentido. Vamos imaginar que agora, durante a pandemia também, a quantidade de empresas que ofertaram Masterclass. Você vem aqui, coloca seu e-mail, eu vou te mandar um e-book, depois você vai cair no meu funil de venda, depois eu vou começar a ofertar o meu produto. Mais ou menos toda essa lógica. O Google acaba processando por dia aproximadamente 24 petabytes de dados. Nós enviamos aí também, eu particularmente gosto bastante do Twitter para contato com tecnologia, vocês vão ver que ajuda bastante. São mais de 50 milhões de tweets por dia, o nosso uso também aqui no Facebook, e o dado que a gente acaba enviando, e também, obviamente, a quantidade de produtos que são pedidos na Amazon por segundo, 72,9 pedidos. Essa tela, então, mostra para a gente começar a pensar assim, olha a quantidade de informações em que eu estou passando para as empresas. Olha a riqueza de informações que essas empresas podem fazer para conhecer o meu comportamento, conhecer o comportamento do grupo ao qual estou inserido, para que, de fato, eles consigam encaminhar ideias ou encaminhar produtos ou projetos, para que eu consiga ter muito mais facilidade para acertar. Vocês terem uma ideia, uma das áreas que acaba mais crescendo hoje em Machine Learning, por exemplo, é uma área de recomendação de sistema, em que basicamente eu consegui acertar a indicação que eu vou dar para vocês. Então, eu conheço, você fica na plataforma por um tempo, eu vou começar a indicar produtos. Tudo isso são informações que eu consigo pegar efetivamente o que você tem feito a partir de um cadastro, e quanto mais informação eu consigo captar ao longo do tempo, melhor. Então, quanto mais tempo você está na plataforma, quanto mais você está customizando as suas opções, mais fácil vai ficar para eu conseguir colocar produtos ainda melhores para vocês também. E aí, efetivamente, o que seria esse data science? Acho que esse é um meme que roda bastante aí, não sei se é da época de vocês, né? Provavelmente sou de uma geração bem diferente de vocês por causa da idade, mas quando a gente começa a falar bastante de data science, é interessante como que isso acaba pensando. Em geral, tem toda aquela preocupação em que o data science, a inteligência artificial ou qualquer outras áreas podem ficar extremamente naquele mundo da tecnologia, do futuro e tudo mais. Vocês vão perceber que a perspectiva de trabalhar com ciência de dados nada mais é do que efetivamente eu colocar inteligência. Grandes empresas aí vão pegar fintechs, né, por exemplo, como o Nubank, ou empresas de tecnologia também de maneira geral, eles acabam buscando cada vez mais cientistas para começar a explorar o dado, para conseguir pegar comportamento, para conseguir alinhar, por exemplo, perspectiva que eu acabo tendo em relação aos meus dados. Aí, nesse sentido, que é interessante entender como que o data science ele se posiciona enquanto uma ciência e também quais são as habilidades necessárias para o data science de fato estar implementado. E, ao mesmo tempo, até como eu perguntei para vocês aqui, um pouquinho antes, se vocês colocaram no chat, se vocês trabalham ou não trabalham com data science, por quê? Porque muitos alunos, muitos pesquisadores acabam tendo curiosidade, poxa, eu preciso entrar nessa área. Só que realmente a gente precisa saber se posicionar na área, não dá para atingir todas as áreas, e o mais importante vai ser ter um foco para isso. Então, olha só, essa imagem é uma das clássicas que tem nos livros, nos tutoriais na internet. Qual que é a perspectiva de trabalhar com data science, tá? O data science não é uma área, ele é uma região, vamos dizer assim, em que ele representa outras grandes áreas. Então, por exemplo, no lado esquerdo aqui, quando eu falo de ciência de dados, ele já está trabalhando com uma perspectiva muito forte de trabalhar com ciência da computação ou tecnologia da informação. Então, a questão de computadores, a questão de processamento, tudo isso vai fazer bastante sentido. Por exemplo, uma das áreas em que eu tenho trabalhado agora é com econometria espacial, estatística espacial, e em alguns momentos a gente tem que pegar questões de mapas, informações, e analisar questões, por exemplo, de renda, questão de localização, questão de mobilidade. Isso acaba exigindo muito do computador. E aí você começa a pensar, poxa, como é que eu vou otimizar para fazer? O ponto legal, que é interessante deixar isso claro, dá hoje, com toda certeza, eu garanto para você estudar data science, para você estudar machine learning, totalmente sem custo. Por quê? Tem muita coisa legal no YouTube.
muito tutorial, muito vídeo, muito curso aberto. As principais escolas internacionais, por exemplo, o professor Andrew Ng, de Stanford, por exemplo, ele tem todos os cursos dele de Machine Learning estão abertos. Você consegue pegar uma série de cursos também do MIT, das principais disciplinas que trabalham com que as fronteiras estão disponíveis. Além, obviamente, que no Brasil tem profissionais também expoentes dessa área, que também acabam tendo materiais aí com todo o recurso para que a gente possa aprender. Então, se eu tenho a área de computação importante, e isso vai me exigir uma habilidade do outro lado, que é uma habilidade que nós de ciências sociais aplicadas, nós de administração, eu preciso de uma fronteira que é ter conhecimento de matemática e estatística. Esses conhecimentos vão ser extremamente importantes para, primeiro, a gente conseguir fazer as análises e, o mais importante, interpretar as minhas análises. Vamos verificar, eu tenho não sei se vocês vão concordar, mas eu penso da seguinte forma. A minha formação toda é administração, mas hoje eu trabalho especificamente numa parte analítica dentro da administração. Quando eu pego, por exemplo, a trabalhar com uma linguagem como R ou como Python, que são linguagens como se fossem programas ali que eu consigo fazer algumas coisas, eu não tenho competência ou conhecimento para entrar muito tecnicamente na criação de pacotes, ou em toda essa parte de programação. A gente acaba sendo, na administração, muito mais usuário do que é feito do que necessariamente a criação. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso ter pelo menos um conhecimento para saber programar. Quando eu vou montar, por exemplo, uma regressão, quando eu vou fazer alguma análise exploratória de dados, que é como se fosse uma fotografia dos dados, eu preciso ter clareza de quais informações eu tenho, quais técnicas que eu posso usar. Isso não tem como, eu vou ter que realmente ter um conhecimento de estatística e matemática. Por outro lado, para tentar fechar um pouco esse ciclo, eu tenho, então, ciência da computação, eu tenho estatística e matemática, e depois eu tenho efetivamente o conhecimento que nós temos, que é a área de negócio. Se vocês pegarem as escolas ou centros que trabalham com machine learning, o que eles acabam sempre discutindo a perspectiva de pegar o conhecimento da matemática e da estatística, ou com esse conhecimento educacional, e se aproximam de profissionais que atuam no mercado, são profissionais que atuam como perspectiva gerencial. Por quê? Para justamente eu sair um pouco dessa perspectiva do algoritmo e colocar em problemas reais. Por exemplo, o marketing, tem um principal periódico da área de marketing, o Journal of Marketing, por exemplo, num editorial recente, ele comenta que a perspectiva do marketing para os próximos anos é que o marketing comece a se concentrar nas perspectivas de trabalhar para o bem-estar. E esse bem-estar pode ser das empresas, pode ser de consumidores, da sociedade de uma maneira geral. Então, os estudos que vão contemplar a perspectiva de negócio não é só necessariamente pensar em vender mais, mas às vezes também conseguir trabalhar com projetos em que eu posso melhorar a recomendação, por exemplo, de emprego das pessoas, eu posso conseguir melhorar a oferta ou distribuição, por exemplo, de vagas. Então, tudo isso também está nesse ponto. E o que a gente acaba tendo, então, como fronteira, até para posicionar onde você gostaria de colocar a tua carreira. Se eu estou falando efetivamente que eu tenho aqui o Data Science no meio, Machine Learning, que é uma das áreas mais fortes hoje também, justamente para você, pelo impacto que você tem na visibilidade dos negócios, então, lembrando, como a imagem deixa isso bem claro, Machine Learning é uma fronteira. Ele é uma fronteira entre conhecimentos computacionais e conhecimentos da questão de matemática e estatística. Então, se eu quero começar a trabalhar com Machine Learning, eu quero, por exemplo, está bastante famoso agora, trabalhar com linguagem de processamento natural, em que eu vou pegar, por exemplo, a fala das pessoas e vou começar a interpretar e vou começar a quantificar isso. Tudo isso tem esse processo. Tudo isso vai estar justamente na fronteira de eu ter conhecimentos computacionais, depois conhecimentos da matemática e, obviamente, eu vou tentar verificar a minha aplicabilidade aí nesse contexto. O Antônio colocou estudar o bem-estar financeiro. Ótimo, se você pega a área, Antônio, de finanças pessoais, por exemplo, ou finanças comportamentais, ela tem uma preocupação muito nesse sentido, né? Como é que eu vou gerar para a sociedade o conhecimento financeiro necessário para conseguir investir, por exemplo. E aí, conhecer os dados, conhecer o padrão, com toda certeza vai dar um posicionamento nesse sentido. E aí, na parte inferior, a fronteira, quando eu pego o conhecimento que nós temos na administração, a perspectiva de business, quando eu coloco para a perspectiva de sistema, eu tenho uma questão de desenvolvimento de software focado em alguma coisa mais específica. Então, na administração, a gente estuda bastante sobre processo, por exemplo. Uma empresa gerida para processo também está nessa fronteira. E eu acabo tendo pesquisas mais tradicionais
e quando eu pego a matemática ou a estatística e aplico um contexto ou um fenômeno gerencial, tá? Então, aqui é só para a gente conseguir se alinhar um pouco. Quando eu falo, então, como sequência de data science, eu estou falando de data science englobando 3 mundos diferentes, tá? Perspectiva computacional, perspectiva analítica, matemática, estatística e a perspectiva que a gente precisa ter de negócio, tá? Dito isso, vamos pensar agora quais seriam, então, conceitos de data science. Não acho que sempre vai facilitar, obviamente, eu começar a dar o próximo passo, tentando entender um pouco mais a categoria. Então, olha só, quando eu começo a colocar o que é efetivamente aqui o data science, o que a gente pode pensar? Primeiro, ele vai trabalhar ou vai se preocupar com a extração generalizável de conhecimentos. Por quê? Eu estou com a ideia, estou em objetivo, a partir do momento que eu tenho esses dados, de como que eu vou extrair informações a partir dele. Uma das etapas mais importantes, vocês pegarem os livros de estatística, por exemplo, ou livros que trabalham com a perspectiva já de data science, vocês vão ver que os primeiros capítulos, em geral, eles abordam a questão de análise exploratória de dados. Lembra quando você teve as suas aulas iniciais de estatística? A professora apresenta estatística descritiva, estatística diferencial, teste de hipótese, toda aquela parte. A gente acaba, às vezes, não dando tanta importância, mas é dali que vai ser uma forma de eu entender os dados que eu tenho, para começar a pensar, de repente, em quais análises eu poderia fazer. E quando eu falo de dados, eu vou apresentar para vocês, tem quando vocês começarem daqui para frente a ver terminologias na internet ou nos livros, que é como que os dados podem ser trabalhados ou encontrados. De maneira geral, numa perspectiva do data science, eu posso ter dados tanto estruturados ou dados não estruturados. O que obviamente vai ter talvez aí de principal impacto? Obviamente, o que eu vou colocar nos dados. Os livros hoje, não sei se alguém tem conhecimento de livros, por exemplo, do R para Data Science, Python para análise de dados, vocês vão ver que os livros são feitos hoje para você trabalhar com código, interpretação, análise, código, interpretação e como é que é aplicado. Tudo isso é uma forma de você perceber, e os livros deixam isso bem claro que é interessante. Muitas vezes, quando a gente trabalha com data science, machine learning, a gente acaba gastando muito mais tempo, que no livro eles colocam esse termo, sujando a mão, que é pegando um monte de base, codificando, fazendo categoria, fazendo um dicionário de variáveis, do que necessariamente rodando os modelos. Tá? Então, esse ponto eu vou discutir com vocês agora em detalhes daqui a pouquinho. E tem um outro conceito que eu acho que é complementar a esse também. O data science ele pode também ter uma perspectiva de unificar a estatística, análise de dados, aprendizagem de máquina. Aí, se vocês forem, se alguém tiver interesse, a gente pode entrar daqui a pouco numa discussão. Em geral, quando eu falo, por exemplo, com machine learning, eu trabalho em perspectiva de aprendizagem supervisionada e não supervisionada. Eu posso ter uma etapa para conhecer meus dados, entender padrões ou relatos, e do outro lado eu vou tentar predizer alguma coisa. Então eu pego a forma com a qual os meus clientes se comportam e vou tentar prever uma eventual campanha, como vai ser o resultado disso. Depois eu vou tentar, então, compreender e analisar fenômenos reais com os dados. Se vocês pegarem os livros de econometria, eles vão falar que os modelos nada mais são do que uma forma de simplificar a realidade. Então, quando eu tenho uma equação, é uma forma de eu tentar pegar o que está acontecendo no mundo, tentar quantificar, tentar colocar no modelo, e aí, obviamente, eu vou começar a fazer análise, exploração dos dados aí para dar os próximos passos, tá? Então, se data science é uma perspectiva de computação, estatística, matemática e negócios, o conhecimento de data science, ele vem, então, na perspectiva de trabalhar com os dados, de diferentes padrões que eu tenho. Depois, a perspectiva de eu pegar estatística, dados, relacionar com o que eu tenho de fato de problema no mundo aí para acabar resolvendo. Então, para deixar claro também essa terminologia, o que seria uma coisa ou outra? Dados estruturados são basicamente os dados de base que a gente já tem para rodar. Então, você está fazendo, sei lá, teu trabalho de curso, ou você está num projeto ou na tua empresa, é quando você já tem a base pronta. Tá? Você já tem uma descrição, pensando numa estrutura de Excel, eu tenho lá colunas que vão representar as minhas variáveis e eu tenho linhas que representam as minhas observações. E a partir disso, eu não preciso fazer mais nada. É eu pegar essa base, jogar no software, jogar numa eventual linguagem de programação e fazer o trabalho. Só que na internet, e aí alguns dados vão mostrar, em geral, 20% dos dados disponíveis, eles são categorizados como estruturados.
mas 80% dos dados disponíveis hoje entram como não estruturados. Então, por exemplo, os dados nas redes sociais. A grande parte hoje dos dados, você tem uma técnica, por exemplo, chamada de web scraping, que basicamente eu posso estar entrando no perfil do Instagram, posso entrar no perfil do Facebook, do Pinterest, qualquer rede, e posso fazer um código para ele pegar as informações, por exemplo, captar aquela imagem, para ele pegar a quantidade de curtidas, de comentário, codificar isso numa planilha, para depois eu começar a trabalhar e fazer uma análise, por exemplo. Não sei se alguém mexe com rede social, mas se você pegar os últimos anos, o protocolo para você conseguir acessar os dados está cada vez mais rígido. Antigamente era mais fácil você conseguir exportar dados do Facebook, por exemplo, do YouTube até do Instagram. Mas eles mudaram tanto o protocolo que hoje é difícil você conseguir acessar o dado. Você acaba usando perspectiva ou de softwares que fazem isso. Tem um que eu uso aqui numa pesquisa chamada Icon Square, em que você põe o usuário e senha, você consegue puxar os dados, mas então eu posso também pegar dados em que não tem padrão nenhum. Mas tem outro ponto, eu posso também trabalhar com a perspectiva de pegar textos jornalísticos, por exemplo, eu preciso codificar e posso tentar colocar um algoritmo ali para tentar estimar como que seria a forma de escrever a partir daquele eventual perfil. Você deve ter visto que é bem comum isso também na prática. As empresas começam agora a pegar o padrão e tentando estimar a partir do comportamento passado. Então, músicos, por exemplo, que já faleceram, eles pegam toda a história, né, musical dele, verificam os padrões e conseguem estimar o que vai acontecer. Tudo isso faz muito sentido, mas é um trabalho que vai juntar a perspectiva que nós falamos agora do data science. Eu vou ter perspectiva de pegar, então, dados não estruturados, pode ser áudio, pode ser vídeo, a forma que eu consegui o dado, e aí trabalho meus dados para depois eu dar o próximo passo, que efetivamente até quer ter uma base de dados para a gente conseguir entender ou explorar um pouquinho mais essa realidade. E aí, quais são os componentes também que é interessante para a gente pontuar e depois entrar mais na perspectiva de marketing, que é os componentes do data science. Lembrando, então, que se o data science ele não ele é uma área em que ele está flutuando em outras áreas, o que eu vou precisar trabalhar? Do lado esquerdo, eu tenho ali o Data Strategy, que é a estratégia dos meus dados. O que isso quer dizer? Como que eu vou ter acesso aos meus dados? Basicamente é isso. Eu vou começar a pensar, por exemplo, como é que eu vou conseguir criar uma rotina de eu pegar informações, otimizar e conseguir fazer uma análise. Por exemplo, vocês devem ter ouvido falar que no YouTube está tendo muita coisa, ou vocês devem ter trombado com isso aí também, que é uma palavra chamada bot, B-O-T. Quem gosta do Telegram, isso acontece com frequência, o bot não é bem-vindo ali. Mas basicamente é assim, poxa, eu tenho que pensar na estratégia do dado. Eu quero todo dia, por exemplo, ter um relatório em que vai entrar na minha base de dados e ele vai conseguir codificar as informações, categorizar, gerar um relatório e falar como que eu vendi, por exemplo. Eu tenho que pensar na estratégia dos dados, quais informações que eu tenho que ter disponível, qual a natureza dos meus dados. E aí aquelas aulas básicas de estatística falando tipo de variável, a distribuição de dados, tudo isso vai ajudar para você pensar o que você precisa ter para pensar o dado. E aí eu parto para uma outra perspectiva, que seria a engenharia dos dados. Qual que é a tecnologia que eu vou colocar em cima disso? Eu vou colocar modelos computacionais com quantas dimensões, eu vou pensar numa perspectiva de qual máquina que eu vou precisar para rodar isso. Então, tem uma perspectiva gratuita muito grande por trás. Pontos, acho que bem legais, assim, para quem trabalha com essa comunidade de data science e também machine learning, porque acaba sendo as mais famosas, você conseguir fazer praticamente nada na tua máquina ou usar tudo em nuvem. Vou dar um exemplo para vocês. Tem um site que dentro do Google, todo mundo que tem conta no Gmail consegue, chama Google Colab, C-O-L-A-B. Você consegue fazer teus códigos, você consegue importar a tua base, e se de repente estiver pesada, você consegue rodar toda a tua análise na nuvem, nos computadores do Google. Isso é ótimo, às vezes tua máquina não vai aguentar processar, dependendo do modelo que você está fazendo. Então, essa perspectiva de gratuidade ela é muito comum como forma de desenvolver a área, e é uma perspectiva dentro do componente Data Science ao falar de Data Engineering. Outra perspectiva já é a análise de dados e modelos. Isso agora, efetivamente, essa parte eu preciso de conhecimento de estatística, eu preciso de conhecimento de economia e pensando qual a técnica que eu vou usar. Por exemplo, de maneira bem simples, a partir dos dados que eu tenho,
Se minha variável for, por exemplo, contínua, que eu conto 1, 2, 3 para frente, ou se ela for binária, 0 ou 1, por exemplo, eu vou começar a pensar qual família que eu vou usar de regressão. Poxa, eu vou usar uma regressão linear, vou usar uma regressão logística. Essas formas vão estar muito ligadas à perspectiva do conhecimento que você tem para ir, de fato, colocar a parte analítica. Tem uma informação que depois vocês podem dar uma olhada, se quiser, me procure, depois eu te mando. Tem um método por trás que é bastante usado hoje, chamado de AutoML, ou Auto Machine Learning. Basicamente, o que é interessante? Imagina que eu tenho um dado já estruturado em que eu quero codificar. Só que eu não tenho ideia do que dá para fazer de análise. Qual técnica usar, qual análise, qual econometria que eu vou conseguir trabalhar aqui por trás. Basicamente, o que ele faz? Ele pega essa base, ele roda praticamente todos os algoritmos disponíveis para conseguir entender o seu modelo. E, ao final, ele solta uma tabela e fala, olha, eu peguei seu dado tem um perfil assim, 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 e o melhor modelo que você consegue predizer o que você está dizendo, ou tem o menor erro, é esse. Então, essa parte hoje é um baita de uma facilidade que nós temos aqui para conseguir pensar qual ferramenta usar. E aí você vai explorando os detalhes, tá? Então, eu penso na estratégia dos dados, onde estão meus dados, eu penso na tecnologia dos dados, eu penso na parte analítica, e outra, que também no finalzinho eu vou sugerir um livro para vocês, que é uma visualização dos dados e na operacionalização. Vocês devem ter ouvido falar, tem muito masterclass, muita discussão na internet, que é você trabalhar hoje, por exemplo, com Power BI, né, da Microsoft. A lógica central do Power BI é trabalhar com essa última círculo que eu tenho aqui, Data Visualization e a questão operacional, ou seja, eu tenho todas as informações, meus dados já estão prontos, já tenho as análises que eu queria, e eu preciso achar uma forma agradável. Muitas empresas começam a trabalhar e ter esse desafio na equipe de dados, que eu preciso de um dashboard, eu preciso de um controle para dizer assim, caiu minha venda, perdi cliente, meu churn aqui, que é a questão de perda de cliente, está com problema aqui, eu tenho um problema que meu custo por cliente está muito alto. Então, são uma série de informações necessárias que eu tenho aqui para conseguir visualizar e entregar esses dados de maneira mais simples. Por quê? Muitas vezes, o usuário final que a gente tem, ele não está preocupado com a técnica. Vamos pensar, o dono de uma empresa, ele não quer saber o código que você fez. Ele quer pegar uma plataforma que ele seja amigável, que consiga configurar, aumenta, diminui, essa facilidade toda que ele tem, está na questão visual. E aí essa questão de você usar gratuidade fica ainda melhor. Por quê? Quem usa, por exemplo, a linguagem do R, tem um pacote que é como se fosse um programinha dentro dele chamado de Chinese, S-H-I-N-Y, em que você consegue pegar um monte de informação e você consegue customizar de maneira amigável como que você pode efetivamente visualizar, tá? Então, 4 componentes. Como que eu tenho dado, a parte analítica dele, efetivamente a parte mais de estatística mesmo, a tecnologia dos meus dados, depois eu vou pensar em como mostrar as minhas informações. Esses são os 4 componentes aqui, quando eu falo de data science, tá bom? Caso alguém tenha alguma dúvida até aqui, alguma pergunta, por gentileza, fique à vontade, tá? Bem, se a gente conseguiu entender agora o conceito do que é o data science, vamos pensar agora em realidade. Como é que, de fato, o data science está sendo usado na área de marketing? Talvez o grande desafio hoje, nesse contexto, e aí tem uma frase que os livros aí de estatística sempre dizem, antes você vai conseguir boas análises ou bons resultados a partir do momento que você tem boas perguntas. Eu preciso saber o que eu quero descobrir. Eu só vou conseguir descobrir isso na perspectiva do marketing pensando em algumas relações. E aí você fala, puxa, mas eu peguei um projeto aqui que eu não tenho a mínima ideia da natureza dos dados. Em geral, quando a gente trabalha com data science ou com essa área de dados mesmo, a pesquisa, a gente acaba tentando pular etapas. Fala, puxa, mas eu já quero rodar um modelo, eu já ouvi isso. Não. A melhor etapa para você conseguir entender o problema é explorar os dados. E a lógica de marketing data science é exatamente a mesma. Então, olha só. São 2 exemplos mais simples para vocês entenderem o poder do data science. Eu tenho aqui na parte superior, é como se fosse um catálogo de filmes do Netflix, e na parte de baixo, como se fosse um catálogo do Spotify. Onde que o data science está, entre aspas, funcionando aqui? A partir do momento em que você faz a assinatura do Netflix,
Você vai gerar, então, numa base de dados, você gera um código. Legal. Beleza, eu gerei um código, agora eu preciso verificar como que você se comporta naquela plataforma ao longo do tempo. E aí, outro aspecto importante para trabalhar com análise de dados. Quanto mais informação eu tenho da mesma pessoa, do mesmo cliente, ao longo do tempo, melhor é a minha predição. Por que que a área de ciências sociais aplicadas começa a incorporar técnicas mais avançadas? Provavelmente, vocês devem lembrar disso, a área de saúde faz isso com muita facilidade. É comum a gente ouvir estudos falar assim, foram estudados crianças entre, sei lá, 5 e 15 anos para fazer um teste de alguma coisa. E a área de ciências aplicadas, ela, poxa, é difícil pegar um consumidor para verificar a intenção de compra e que você pergunta por 10 meses seguintes, o cara vai fugir de você provavelmente. Mas como é que isso pode ser feito na perspectiva do data science no contexto online? Cada máquina nossa tem um código. A cada momento que você entra no site, ele vai pegar esse código e começa a guardar. Então, o computador, código 123, entrou, pega aqui o que ele fez. 123 entrou de novo, vai começar a codificar. E aí, isso faz muito sentido quando vocês entram hoje na internet, em sites, você tem que lá autorizar os cookies, né, que é a forma dele gravar essas informações. Diretamente, acaba sendo uma forma de eu pegar a minha planilha e eu conseguir saber o computador 123, quantas vezes ele entrou e o que ele fez. Então, eu estou verificando ele ao longo do tempo. Vai ficar muito mais fácil de eu começar a trabalhar com uma outra parte que o Data Science faz muito bem, que é customização. Eu não vou entregar o mesmo conteúdo para todo mundo. Eu tenho uma plataforma em que eu vou conseguir entregar conteúdos específicos. Ótimo. E aí você pensa, é uma forma de eu entregar produto com maior valor. Aí a gente volta para o conceito de marketing. Marketing entregar valor. Eu consigo entregar conceitos mais aderentes ao meu perfil do meu consumidor. Então, vou imaginar como cliente da Netflix aqui. Você tem o hábito de assistir seriados ou filmes. Cada filme, cada seriado, pensando na perspectiva de visão computacional, ele tem elementos a serem trabalhados, tá? São elementos a serem trabalhados, então, a narrativa, os autores que estão ali, informações, tem prêmio, não tem prêmio, o filme, duração, o tempo de duração do filme, o tempo que você fica na plataforma, se você assiste e sai. Tudo isso é uma forma do algoritmo, né, do modelo começar a captar e ficar indo atrás de você e falar, então ele assistiu esse seriado, ele ficou 1 minuto. Quando trocou, por exemplo, de suspense para terror, ele já ficou um tempo maior. Pô, legal. Geralmente, ele acaba assistindo filmes de terror que fazem parte de uma franquia. Ah, legal. Então, vou começar a colocar isso aqui. Próxima vez que ele entrar, eu vou tentar recomendar. E aí, eles fizeram um teste, eu particularmente não gosto muito, não sei se vocês já viram no Netflix, que tem um botãozinho agora chamado Surpreenda-me. Que a ideia é você clica ali, você não tem a mínima ideia o que vai acontecer. Vai aparecer um episódio de qualquer coisa que está disponível no catálogo. Mas, indiretamente, é um bom teste para o Data Science. Ele vai pegar o seu padrão e vai tentar recomendar, de alguma forma, se aquilo que você deixou de rastro, ele pode ser, de fato, direcionado. Aonde que tem a tecnologia? Ó, eu tenho a perspectiva de visão computacional, então eu tenho uma dimensão do Data Science que é de TI, eu tenho modelos, então eu tenho uma perspectiva de estatística e de matemática, e eu tenho um negócio, porque eu preciso rentabilizar esse cara. Eu preciso que ele fique na minha plataforma, que ele pague mensalmente. Por quê? Quem é assinante esse ano percebeu que houve um aumento da Netflix. O argumento dele de venda para falar assim, vai pagar mais caro, é porque eu estou colocando mais coisas no catálogo. Ele vai conseguir alinhar isso e falar assim, se você está ficando mais tempo, eu estou conseguindo colocar catálogo que está mais alinhado ao grande grupo. Aí você consegue, obviamente, customizar. Um outro caso, que é do Spotify, isso mostra também, para a gente tentar amarrar conceito para vocês estudarem depois para frente, o Spotify e o Netflix, eles trabalham com perspectiva de dados não estruturados. Não tem uma base bonitinha que ele vai lá e puxa. Ele vai pegando um monte de informação dispersa ao longo do teu rastro digital, por exemplo, e vai conseguindo recomendar. Por exemplo, estava lendo recentemente uma pesquisa mostrando que o Spotify está percebendo que o que dá mais dinheiro para ela agora é muito mais os próprios podcasts do que necessariamente tempo de música. Vocês podem verificar que o Spotify começou a patrocinar alguns podcasts. Até então, fala assim, ó, esse podcast é exclusivo da plataforma. Tem uma jogada por trás aí de ciência de dados, porque eles estão vendo que aquilo lá está fazendo a pessoa voltar. Se está fazendo a pessoa voltar, é uma chance de eu conseguir vender um produto e falar assim, você não quer experimentar aqui uns dias? Se você experimenta, eu consigo te mostrar que eu tenho
mediante eventual podcast que você tem, eu vou recomendar o que você tem. Ou, essas imagens, por exemplo, que eu coloquei, em geral, toda segunda-feira, você vai receber uma sugestão a partir do que você ouviu ao longo da semana. Então, ele vai aprendendo tudo que você está ouvindo, perfil, tempo, estilos musicais, e vai começar a recomendar. E essa perspectiva é um dos braços lá de Machine Learning, de sistema de recomendação. E ele vai, digamos, ser contemplado em relação à recomendação do sistema quando você aperta e fala, poxa, legal, eu vou ouvir exatamente o que ele está me indicando. E, de novo, você consegue gerar informação. Tem, acho que é importante, uma discussão por trás disso, e o marketing se pontua muito nisso também, que é trabalhar com a perspectiva de privacidade dos dados. E isso está exigindo, com toda certeza, uma forma dos aplicativos se posicionarem em relação a rastrear ou não onde nós estamos, a forma de colocar também. Isso também tem uma discussão muito forte da lei geral, né, de proteção de dados também, da forma de captar os dados. Mas, em geral, são plataformas em que a gente, por ficar lá, a gente já está dando essas informações aí com muito mais facilidade. Agora, isso, digamos que é o grande, dois exemplos de grandes empresas. Mas agora vamos pensar no exemplo talvez mais simples, tá? Quando, vou pegar esse exemplo aqui, mas remeter a uma empresa que talvez vocês conheçam, chamada Drogasil. A Drogasil, o que ela faz de maneira muito interessante a perspectiva de usar o Data Science. A partir do momento que você vai na loja e você coloca seu CPF, você vai na, você quer olhar tal coisa, me dá seu CPF. O que o vendedor faz? Ele vai te entregar um cupom de produtos. Naquele cupom de produtos, eu até estava vendo umas entrevistas sobre isso, a lógica deles outro dia, em geral, eles não vão indicar o produto que você está consumindo. Ele vai te indicar categoria do que você consome. Por que será? Porque vamos pensar o seguinte, eu estou falando de uma empresa, de uma rede muito grande. Mas a partir do momento que eu consigo mostrar categoria, se eu não tiver um produto na loja, ele já conheceu o similar. Eu não perco a venda. Já viu quando você está trabalhando, por exemplo, aplicativos, né, de comida, por exemplo, se aquele está fechado, o data science, a tecnologia, os dados têm que correr e recomendar o similar para você. Se você pegar a perspectiva do Facebook, o que o Zuckerberg faz no Facebook especificamente? Cada vez mais que a gente passe tempo na plataforma dele. Então, ali eu consigo acessar um site, eu tenho vídeo, eu tenho grupos, eu tenho conversa, eu preciso que você fique mais tempo. Uma lógica de varejo, como o Drogasil, fica mais tempo na minha loja. Mas o que ele está fazendo? Cada vez que faz uma compra, pensando de maneira muito de tecnologia, eu preciso ter um identificador comum, que é o CPF. Aí eu vou de novo, pensando ao longo do tempo. Ricardo veio aqui hoje e comprou uma escova. Depois ele voltou, comprou uma pasta. Opa, eu vou começar a trabalhar, tem uma técnica chamada de basket case, que se trabalha com algoritmo, também muito usado na área de dados e marketing, e que eu vou começar a fazer uma recomendação de cesta de produto. Essa cesta de produto pode se tornar extremamente importante, porque eu vou pensar em ofertar para você produtos similares. Vamos pensar, todos aqui na administração, um exemplo clássico aí, para quem fez alguma disciplina de administração de marketing e foi ler o livro do Philip Kotler, né, administração de marketing ali. Quando ele vai falar da matriz BCG, que é de uma empresa norte-americana, Boston Consulting Group, beleza. O estudo que tem muito por trás ali eles tinham um problema, não sei clássico, acho que todo mundo deve conhecer, mas tinham um mercado e eles queriam aumentar categorias de produto, não aumentar a venda. Eles começaram a verificar similaridade. Pensando no cupom de venda mesmo, o que esse cara comprou no mesmo momento? Aí foram verificar, por exemplo, que identificaram que, em geral, homens, uma faixa etária X ou Y, que tinham um ticket médio de tanto, ele comprava fralda e comprava cerveja. Aí começaram a entrar a perspectiva qualitativa do negócio. Por que você faz isso? Não, porque eu tenho que ir no supermercado para comprar as coisas para meu filho, mas eu já levo alguma coisa para mim para chegar em casa e tomar. Opa, eu começo a pensar em formas de criar padrão de consumo. Se eu entendo o padrão de consumo, a recomendação vai ficar muito mais fácil. Então, nesse exemplo que vocês estão vendo aqui nessa imagem, bem simples, é dizer assim, ó, em geral, as pessoas que compraram uma banana estão comprando outras coisas para otimizar. Vamos tirar isso do ambiente digital e vamos pensar no varejo físico. Você vai num corredor, por exemplo, para comprar tomate. Aquele mesmo, perdão, macarrão, fica mais fácil.
Aquele mesmo corredor você consegue comprar queijo ralado, você consegue comprar itens para temperar e tudo mais. Eu estou tentando mostrar para você exemplos. Como é que grandes empresas de delivery também, as pessoas, na região que você está, as pessoas também estão consumindo tais produtos. Tem alguns aplicativos, por exemplo, o que eles começam a fazer? Olha, você acabou de pedir uma comida que vai chegar em 20 minutos. Se nos próximos 5 minutos você pedir uma sobremesa, eu te dou um desconto nela. Porque eu consigo otimizar a questão da geolocalização. Ao conseguir fazer isso, eu consigo pegar alguém que está no raio ali, faz o produto, eu consigo tanto entregar um produto para uma outra empresa, mas eu consigo entregar valor para quem está na frente. Então, tudo isso diretamente é uma perspectiva de ciência de dados, a partir do momento que eu consigo entender o que as pessoas compram de maneira similar. Por isso que ter dado é extremamente importante. E quando ter dado, e aí vamos pensar numa realidade pequena empresária, eu preciso ter alguma forma, algum controle para saber quem está comprando e o que está comprando. E aí, pensando numa perspectiva bem mais analítica, eu tenho que ter uma camada de dados, mas eu tenho que ter uma camada de entender comportamento. A partir do momento que eu consigo balancear os dois, aí eu consigo entender muito mais o negócio, aonde efetivamente eu estou me posicionando. Quais são, então, tentando alinhar para vocês os benefícios? Primeiro, perspectiva de data science aplicada em marketing. Tem um menor gasto, tá? Então, menos gasto de tempo e dinheiro em plano de marketing, tentativa e erro. Isso vem de uma perspectiva muito usada hoje em marketing, que é uma perspectiva chamada experimento. A lógica experimental, que é muito usada na psicologia, é o parar de errar. Eu vou simular antes de errar. Então, ao invés de eu fazer uma grande mudança, por exemplo, no feed do meu Instagram, eu faço um experimento. Eu troco vejo nível de engajamento, troco o outro e vejo nível de engajamento. Pensando numa escala, isso faz muito sentido. Em 2008, só tive título de curiosidade, das escolas dentro do MIT, chama Sloan School Management, eles criaram uma técnica que hoje está bem dissipada nas empresas, chamada de website morphing, ou mutação, né, de site. Olha que interessante que eles fizeram. Eles começaram a perceber que, obviamente, todas as pessoas que entram no site eles têm comportamentos diferentes. A forma, por exemplo, que você entra no site e o teu mouse acompanha, vai dizer, por exemplo, como você tem aspectos comportamentais, por assim dizer. Então, eles conseguiram, a partir da forma com a qual eu estou entrando no site, pensando em larga escala, estou pensando em experimento, eu não fiz um ou dois, foram vários e vários milhares de pessoas que entraram no site. Eles conseguiram customizar, inicialmente do Booking.com, depois eles colocaram até de um banco japonês. Quando você entra no site, ele tem uma tela, essa tela te identifica. A tela que está por trás já está customizada com seu perfil. Então, ele já consegue saber que a pessoa que veio daquele IP, que veio de uma determinada região, tem uma característica, por exemplo, mais visual. Jogo mais informações. É mais descritiva? Vou lá e consigo direcionar também. Então, eu estou perdendo deixando de perder dinheiro, porque eu estou conseguindo acertar mais naquilo que eu estou, de fato, recomendando. Outro ponto, segmentar clientes mais valiosos. Pensa numa perspectiva simples, 80-20 lá do nosso querido Pareto. Mas, se eu levo a perspectiva de Data Analytics, eu posso trabalhar, por exemplo, com análise de cluster, análise de conglomerado. Eu tenho um monte de informação dispersa na minha base de dados, eu quero criar grupos. Banco faz isso quando cria premium, tá? Por exemplo. Eu pego o pessoal, vejo nível de investimento, vejo nível de relacionamento e categorizo. É uma forma de você conseguir trabalhar também. Consigo aumentar o valor da vida de um cliente. Isso, só de curiosidade, é um modelo que veio lá de 1989, em que chama de valor vitalício do cliente. A minha perspectiva de custo de empresa não é que todo mês eu gaste para trazer cliente, mas que eu consiga manter o meu cliente ao longo do tempo. O que eu tenho que fazer? Buscar estratégias. Então, ao invés desse cliente vir gastar R$100 e sumir, que ele gaste comigo R$10 ao longo de 2 anos. Eu reduzi o impacto que eu tive, por exemplo, do meu custo de aquisição de cliente, eu consigo rentabilizar muito maior lá na frente. O outro ponto também, aprender com o feedback do cliente. E isso é outro conceito que a ciência de dados tenta pegar, que é a experiência do consumidor. Eu preciso agora pensar em 2 contextos. Deve ter acontecido com vocês no início da pandemia. Até então, quando a gente fazia algum pedido de comida para chegar em casa, basicamente o que chegava? Só embalagem, tchau. Beleza. Aí, durante a pandemia,
E aí tem uma série de análises para isso, e começaram a perceber o seguinte: se eu avalio só por nota, eu tenho um impacto no outro consumidor. Mas agora eu quero tentar ter duas informações para impactar o meu consumidor, que seria uma lógica para entender boca a boca eletrônico. Então, o que as empresas, os restaurantes começaram a fazer? Me dá uma nota e põe um comentário também, que você vai me ajudar. A partir do momento em que eu pego e consigo trabalhar com algo de maneira quantitativa, que é uma nota, depois eu pego a palavra, uso um algoritmo lá também de processamento de linguagem natural, vou conseguir codificar o que ele está querendo dizer por meio, por exemplo, de uma técnica chamada análise de sentimento. Eu vou pegar o que a pessoa está falando e vou criar positivo, se a pessoa está dizendo algo positivo, algo negativo ou algo neutro. Aí eu consigo, por exemplo, olha, esses produtos as pessoas não estão gostando, vai lá e muda. Eu consigo pegar as palavras e quantificar e fazer a própria avaliação. Por isso que hoje você escrever nas empresas, dar um feedback escrito é tão importante. Vocês podem ver com os aplicativos que a gente tem no celular, você começa a usar, de repente fala assim, você já avaliou o aplicativo hoje? Aí já te direciona lá para a loja do App Store, por exemplo, ou do Google Play, que seja, para você falar que você está gostando ou não. Outro ponto, tentar trabalhar com a predição do que vai ser popular lá na frente. Uma das áreas mais fortes hoje, dentro de Marketing Analytics, são modelos temporais. Eu vou pegar um dado hoje, mas vou analisar esse dado ao longo do tempo. Eu vou pegar efeitos como sazonalidade, por exemplo. Será que diferentes momentos ao longo do tempo, diferentes quebras, diferentes cenários, diferentes eventos, houve ou não houve um grande evento? Então, isso vai fazer com que, quando eu fizer o lançamento de um produto, eu consiga ter toda a experiência passada para efetivamente guiar o que eu vou fazer lá para frente. Como é que eu faço isso? Data Science. Eu vou pegar computação, os algoritmos, aí eu vou pensar em muitas informações, vou precisar de conhecimento de econometria, mas vou pensar na questão da aplicabilidade. Eu vou prever o quê? Vou prever venda, porque a venda eu não consigo interferir. Então, mas eu consigo interferir na estratégia? Opa, consigo. Aí você leva para a questão de análise. Um outro ponto é você refinar a sua publicidade digital. Se você jogar na internet Data Science, grande parte, se você tentar buscar uma similaridade, vai ter Data Science, e a outra similaridade você vai encontrar é marketing digital. Então, quando você cria lá um ROI, né, de um retorno sobre investimento, por exemplo, que o Google Analytics te dá isso, são formas de você estar medindo os dados que você tem a partir do retorno qual você também ele está esperando. A estratégia de você trabalhar com funil, todas as informações que a gente tem em marketing digital pegam nesse sentido também. Por quê? O meu objetivo, nesse último ponto, transformar esses leads, são essas captações, em conversões com venda. Então, eu vou começar a pegar uma pessoa que indica outra, eu vou começar a criar muito mais uma estratégia de alcance. E a partir da estratégia de alcance, eu consigo trabalhar por similaridade. Pensando na perspectiva de publicidade, começou-se a ver que as empresas têm que trabalhar com nichos dentro dela. Se você pega uma celebridade, você atinge um grupo. Se você pega um nano influenciador, é outro grupo. Se você pega um influenciador, outra perspectiva. Então, tudo isso está muito ligado à forma com a qual eu gero incentivo e o mais importante é como que eu faço a captação dessa informação para estimar ou alguma coisa aí nesse sentido, tá? Agora, pensando assim, poxa, eu estudei tudo isso, achei legal, consegui ter uma grande ideia do que fazer. Algumas sugestões de como que vocês podem dar os próximos passos, e a ideia é que na sequência para a gente poder conversar um pouco. Sugestão de 3 livros, tá, que vocês conseguem encontrar a parte operacional dele disponível na internet. O primeiro livro que está na esquerda de vocês aí, que é o Data Science, está traduzido em português, Data Science do Zero, ele vai usar uma linguagem de programação, em que é uma das mais famosas também hoje em Data Science. O que é legal? Em geral, como é que esses livros eles acabam ganhando relevância? Acontece o lançamento, vamos dizer, de 2 caminhos, esses livros hoje, nesse contexto de dados. Primeiro, você vai ter o livro físico, se você quiser o digital, mas tudo que você está fazendo dentro do livro está dentro de um repositório. E esse repositório, que é o mais famoso, chama GitHub, G-I-T-H-U-B. Nesses códigos, você vai conseguir replicar tudo que você está fazendo. E esse tipo de livro, você vai aprender por repetição. Então, você coloca um código e tem resultado, código, resultado, código, resultado, e você vai conseguindo avaliar os efeitos daquilo que você tem
e aí você vai ter um aprendizado muito mais guiado, efetivamente um grande tutorial. Esse livro do meio, se vocês quiserem dar os primeiros passos ao trabalhar com ciência de dados no contexto do R também, é um livro muito legal. Ele vai trabalhar com a perspectiva de você conhecer dados, explorar dados, uma série de técnicas de análise, vai discutir algumas coisas até de deep learning também, que é uma técnica um pouquinho mais avançada, mas sempre com aplicabilidade. Imagina que cada capítulo é como se você tivesse um projeto e que você tem que resolver. Isso ajuda muito. E o último, da direita, é, digamos, a mesma perspectiva do livro do R, só que com uma outra linguagem de programação, que é o Python. Existe hoje essa briga, entre aspas, de R e Python. Qual linguagem eu vou usar? A grande indicação é, você tem que pensar em entender o que você está fazendo. A linguagem de programação ela é meio para atingir o que você está fazendo. É muito mais importante você entender o seu algoritmo, é muito mais importante você entender a interpretação ou aplicabilidade do que ficar qual que é melhor, o que é pior. Uma outra sugestão, se vocês quiserem trabalhar especificamente com dados que trabalham com marketing no contexto de data science, acho que os que eu conheço, já estudei, são os dois que eu mais gosto. O da esquerda, ele é um chamado de pocketbook, ele é um pouquinho menor, mas ele também tem toda a aplicabilidade, também só que toda a lógica que eu mostrei para vocês do R em Data Science, mas ele trabalha só com cases dentro de marketing. E a outra área que, obviamente, tem um grande crescimento, que é de Market Analytics, em que você trabalha com estimação e previsão de modelo. E o da direita, você vai trabalhar não só com essa perspectiva de dados, talvez em um momento do tempo, mas eu vou trabalhar com a perspectiva desses dados ao longo do tempo também. Então, ele vai discutir casos e contextos ou aplicabilidades muito mais próximas àquilo que efetivamente vai fazer sentido quando você for avaliar o que vem pela frente. E aí, por fim, lembra que eu falei que lá atrás, quando eu falei das concepções do Data Science, tinha uma que é a visualização de dados? Tão importante quanto você conseguir construir um grande modelo, você conseguir medir, ter um resultado, é como que você conta a história do dado. Esse livro tem muito sucesso, tem em português também, que é o storytelling que a gente fala tanto, que é você contando a história, né, para vender um produto, para vender um serviço, mas é como que você vai vender a ideia por meio de dados. Então, eu olho para a minha base e vou pensar, puxa, a primeira coisa na minha cabeça no Excel, fazer um gráfico de pizza. Tá, mas será que a pizza que você está querendo fazer vai gerar? E o gráfico de barra? Será que você consigo colocar um gráfico de barra, mas de repente eu consigo colocar uma estimação linear para mostrar o desenvolvimento? Opa! Então, é um livro que vale a pena também vocês darem uma olhada depois, que é a ideia de pegar os dados e como contar ideias ou contar uma história a partir dele. Tá? São algumas sugestões. Como eu falei para vocês, se vocês baterem aqui no QR Code, vocês vão lá para uma página do meu grupo, que é o DMKT. Lá tem os slides que eu apresentei para vocês, tem os links também dos livros que eu coloquei para vocês, e estou à disposição, claro, para a gente poder bater um papo, conversar e tirar algumas dúvidas. Ótimo, gente. Eu acho que pode ser interessante se alguém tiver alguma dúvida agora. Algum comentário a fazer. Estou vendo que já fizeram um comentário aqui no chat. Bem legal mesmo. Foi bem legal. Tá? Muito obrigada. Alguém tem dúvida, gente? Então, gente, se ninguém tiver nenhuma dúvida, acho que a gente já pode finalizar por aqui. Gostei muito, Ricardo. Vou abrir minha câmera aqui. Gostei muito, Ricardo. Achei bem legal você trazer essa perspectiva de dados, que é uma coisa que eu particularmente nunca tive tanto contato ao longo da graduação. Então, é bem legal a gente ter essa experiência durante a semana acadêmica. Muito, muito obrigada. Vou finalizar aqui, então, gente. Gente, então, assim, a gente finaliza a palestra Ciência de Dados aplicada ao Marketing. A gente agradece muito ao Ricardo pela participação na 9ª Semana Acadêmica de Administração. A gente informa que as declarações elas vão ser enviadas por e-mail. Também estarão disponíveis os ingressos de todo mundo no Simpla em até 24 horas para aqueles que permaneceram 75% ou mais do tempo da palestra.
A gente também lembra que amanhã a gente vai ter mais atividades da semana acadêmica, então não deixem de participar, caso vocês tenham se inscrito. Participem da nossa campanha de solidariedade, reforçando. Nessa edição, a instituição beneficiada será a Ampare. A gente está recebendo doações de cestas básicas, alimentos não perecíveis e fraldas geriátricas MG. E a gente fica muito grato se vocês puderem auxiliar a gente de alguma forma. Agradecemos muito aos nossos patrocinadores Barra Lavento, Fazenda e Mercado Malunga. Opa, estou vendo que tem uma pessoa que tem uma dúvida. Luísa Menezes teve a dúvida. Como está sendo a adequação dessa área com a LGPD? Você pode responder, Ricardo? Claro. Se me permite, Clara, tem uma pergunta antes do Tiago, acima dela. Opa, não tinha visto. Pode responder, sinta-se livre. Tá, Sim. tranquilo. O Tiago Correia está perguntando se é interessante migrar da área de análise de dados para o Data Science, né? Ou trair do conhecimento para começar. Tiago, a gente tem que ver um pouco, cara, qual que é a tua expertise. Quando a gente fala de análise de dados, você está falando de um viés em que vai estar, ele está pegando a interface entre tecnologia e estatística. Então, digamos, para pegar o data science, seria você colocar aplicabilidade de negócio. Então, você já está muito, muito pronto, tá? O que teria que verificar é qual que, de repente, você vai tentar balancear. Se você vai tentar aprimorar suas habilidades no contexto de tecnologia ou no contexto analítico. Essa perspectiva, se você já tiver um background legal, cara, análise de dados, você está bem tranquilo. Por quê? Tem dado, precisa de alguém para conseguir identificar padrões. Tá? Então, começar na análise de dados, acho que você está super legal, é só mergulhar, é tudo em código aberto, que é o caminho que a gente está hoje aí. Tá? Luísa, então, como é que está sendo a adequação da área com a Lei Geral de Proteção de Dados? O que eu tenho acompanhado, assim, tem uma pressão, obviamente, até, né, por meio da lei, mas as empresas têm tentado ser muito transparente em tudo, quando eles pegam as informações. Então, por exemplo, quando você preenche uma newsletter, por exemplo, tem um monte de informação que a gente acaba não lendo, que as letras pequenininhas, mas eles estão colocando. Quando você entra em sites novos, eles estão autorizando essas informações. O que tem de discussão hoje por trás também é da privacidade dos dados. Como é que os nossos dados estão sendo avaliados? Do ponto de vista de marketing, eu saber efetivamente o nome da pessoa, às vezes não faz tanto sentido, mas eu ter as informações, sim, que é descaracterizar as informações. Então, o que as empresas começam a fazer, como forma de atender um pouco mais a proteção de dados, é não nominar mais as pessoas e sim descaracterizar. Então, é entender muito mais o perfil do que quem é. Aí você consegue trabalhar muito bem com cluster, né, agrupamento, e você consegue estar muito mais adequado aqui a essa lei de proteção de dados aí. Mas é uma mudança sensível, porque o marketing precisa captar esses dados, né, da ponta, né, do cliente. Então, você tem esse ponto aí também. Bom, Fernanda, tudo jóia? Palestra incrível, muito obrigado. Obrigado pelas palavras. Opinião sobre a lei de proteção de dados, travar análises na jornada do cliente. Se a gente for considerar, vamos pensar a jornada do cliente na perspectiva da McKinsey lá em 2019, 2009, quando eles lançaram, que era pensar em que eu tenho que ter um gatilho e depois eu tenho que fechar com pós-venda, aquele ciclo lá para ficar mais fácil. O LGPD pode atrapalhar porque às vezes eu não consigo a mesma informação do meu cliente em diferentes pontos de contato. Então, vamos pensar na perspectiva de uma empresa que tem ambiente online e o físico. Dificilmente, com essa questão, eu vou conseguir entender onde que esse cara está entrando. Aí você mata a jornada. Porque a jornada das empresas hoje, elas são multicanais ou omnichannel, né? Que você tem, ou você faz os dois, eu faço as mesmas ações no físico e no digital, ou eu faço um ou outro. Então, acho que tem esse ponto. O que eu tenho visto da jornada do cliente, que as empresas têm tentado fazer, isso é uma perspectiva mais da literatura, por assim dizer, é como que você vai conseguir identificar para gerar lealdade. Hoje, a grande desafio da jornada que eu tenho estudado é como que você faz esse cara ficar dentro daquele loop. Porque vamos pensar o seguinte, talvez os últimos modelos da área de comportamento para entender o processo de venda do Angel, de 1954. E aí a gente tem toda mudança que antes lá, quem já estudou comportamento consumidor nas matérias, era linear. Eu tenho um problema para comprar. O que a jornada muda? Eu não preciso ter um problema para comprar, eu só preciso de um interesse.
E esse meu interesse, como é que eu vou falar para a empresa que, de fato, eu estou interessado em me relacionar com ele? Então, o digital ajuda, mas essa questão de física digital talvez seja um grande problema. Mas, assim, pelo que eu tenho acompanhado, nunca parei para ler muita coisa sobre lei geral de proteção de dados, não tenho visto que tem gerado tanto problema, desde que você seja transparente. O grande problema nisso é como que você tem tratado e estimado os dados, para a qualidade das informações. O que é interessante quando você começa a trabalhar com perspectiva, né, de data-driven dentro da empresa, empresa gerada a dados, é o nível de qualidade das informações. As empresas são muito ricas de dados. O que falta é justamente o pessoal que vai pensar em cima daquela realidade de dados. E, ao mesmo tempo, pensando que a jornada, essa interação, ela nunca é numa mão única, é sempre uma mão dupla. Então, vamos pegar o caso aí do iFood, por exemplo. O que o restaurante faz impacta na jornada, o que eu falo impacta na jornada, o que os fornecedores entregam para o restaurante impacta na jornada. Então, você conseguir fazer uma jornada sem essa interação, que é a perspectiva de stakeholders, tem um grande problema. Tem um estudo mais recente com a jornada do consumidor, trabalha uma perspectiva de marketing social, não no sentido de sociedade, mas entender que a jornada ela tem que ser estudada para a perspectiva de todo mundo que está influenciando, que faz um pouco de diferença. Mas eu tenho que estudar a jornada do meu cliente. Não, meu cliente é fim. Só que eu ponho do consumidor, apoio do fornecedor, e tudo isso vai ter uma interação que a ciência de dados, pensando em padrão, vai conseguir ajudar. Ótimo, gente. Então, faltando 10 minutos, acho que ninguém botou mais nenhuma outra dúvida, né, no chat. Vou finalizar aqui a gravação, então.